Olá, hoje nós estamos iniciando a gravação do curso de capelania, serviço, o Ministério é o Elion Sabaote. Eu convido você a estar comigo nessa aula, para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus e o que é a capelania. Nós falaremos aqui nesse curso sobre capelania urbana, ou chamada missões urbanas, capelania hospitalar, dentre elas em específico a capelania junto à ala psiquiátrica. Falaremos sobre a capelania em clínicas de recuperação, os nomes que se dão, né? Comunidade terapêutica ou clínica. Falaremos sobre a capelania prisional, principalmente aquela que for realizada através de correspondências, a capelania empresarial e a escolar, apenas alguns princípios básicos. Então, esse curso, queria deixar para vocês que ele é gratuito, né? Não é cobrado nada, tanto que ele está sendo disponibilizado aqui na internet. E nós vamos também até as denominações que assim desejarem, ministramos o curso de forma gratuita, não cobramos nada, e todo o valor que porventura for ofertado, ele vai ser destinado à One Passion Mission. É uma missão em países perseguidos ou em países fechados para o Evangelho, que leva a palavra de Deus, tá? Vocês podem acessar aqui o site deles na internet. Aqui estão os dados para quem quiser fazer oferta de amor, tá bom? A estrutura do curso, como a gente já falou, eu vou começar falando sobre a capelania geral, depois urbana, hospitalar, prisional, clínicas de recuperação empresarial e escolar. Sempre que você for fazer qualquer coisa para Deus ou na área espiritual, tire um momento para oração. Então, no começo desse curso, eu convido todos a dobrarem seus joelhos, a se prostrarem diante do Senhor, pedir para que Ele fale com vocês, para que Ele derrame do poder e da glória dele, porque uma coisa é você se formar em medicina, em direito, em engenharia, em qualquer área do saber natural, até mesmo em teologia. Outra bem diferente é estar em contato com o Deus Criador de todas as coisas. E isso não se aprende num banco acadêmico, isso não se aprende apenas com conteúdo intelectual. É indispensável a presença do glorioso e amado Espírito Santo. Então, se você vai fazer esse curso, antes de prosseguir, tire um momento de oração, peça para o Senhor falar contigo, peça para o Senhor te visitar, peça para Ele derramar da sua glória e do seu poder. Eu creio que mesmo à distância, você receberá unção aí onde você está. Enquanto você se prepara para este curso, enquanto você está no correr da caminhada cristã, eternize esses momentos. Ah, eu tenho um chamado para missões, eu tenho um chamado para ser capelão, eu tenho um chamado evangelístico. Glória a Deus. Às vezes a gente espera, né, estar dentro de um púlpito, em cima de um púlpito para poder ministrar a palavra de Deus. Eu quero dizer para vocês, esqueçam isso. O mundo está aberto para você pregar o evangelho. Então, enquanto você está é, marchando na terra, fazendo aquilo que Deus te chamou, eternize esses momentos. Quando você for numa penitenciária, pelo menos na parte de fora, onde você pode tirar foto, tire uma foto, guarde uma lembrança. Quando você estiver fazendo uma visita em uma casa, quando você estiver levando a palavra em uma praça, eternize esses momentos. Quando você estiver com outros irmãos em Cristo levando alguém para uma clínica de recuperação, eternize esses momentos. Desfrute durante a viagem. Aqui, várias fotos que eu tirei em momentos diferentes, seja indo à penitenciária, a primeira foto, a segunda na Praça da Sé, levando a palavra com dois irmãos, a terceira e quarta e quinta foto, né, recebendo a capacitação, fazendo o curso para ser um capelão, a sexta foto num monte de oração na época de pandemia. Tire fotos, isso aí vai ser importante.
Nem sempre a sua fé vai estar lá em cima, 100%. E são esses marcos que farão com que você relembre tudo aquilo que você já andou e que você não desanime, que você não esmoreça e prossiga na caminhada cristã. Uma coisa muito importante que não é falada em muitas denominações não falam muito sobre a presença e a figura do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele deseja se relacionar com você. Ele não desiste de você. Foi ele que Jesus enviou para estar conosco até o fim dos tempos, né? Jesus falou: "Eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador, que estará convosco até o fim e vos ensinará todas as coisas." Sabe? Jesus é quem batiza com o Espírito Santo e o Espírito Santo é quem nos confere os dons. Busque com zelo os dons. Não queira fazer a obra de Deus sem dons espirituais. Eu entendo muitos irmãos que têm a disposição, o coração para as coisas de Deus, mas é indispensável para que você produza muitos frutos que você clame pelos dons do Espírito Santo. A palavra de Deus diz: buscai com zelo os dons espirituais. E zelo no original significa: ai, Senhor, será que o Senhor pode me dar? Não é esse zelo da língua portuguesa. O zelo no original significa desejar ardentemente, clamar com todas as suas forças. Então, busque instrução, quais são os dons que existem. Comece a clamar, a pedir para o Senhor, para que Ele derrame sobre você dons espirituais, para que você seja exitoso na sua caminhada. A unção. Outra coisa que poucos falam porque poucos estão demonstrando unção hoje. Muitas pessoas estão brincando com o evangelho, eles se achegam a Cristo e querem que Cristo satisfaça todas as suas necessidades. É lógico que Jesus é poderoso, é lógico que Deus ele nos ama, quer nos abençoar e irá nos abençoar. Mas muitos fazem de Cristo, do Evangelho, algo para si, quando na verdade o Evangelho são boas notícias que elas não podem parar em ti. O fim do Evangelho não é somente te abençoar, é fazer com que você seja como Abraão, uma bênção, que você possa, ser um canal do rio de água viva. Quando nós vemos ali o Rio Jordão, significa o que significa Jordão? Rio da vida, aquele que desce. Então, quem é aquele que desce? É Cristo. Aquele que sobe é Cristo. Então, quando ele vem habitar em você através do Espírito Santo, ele é um rio de água viva. Esse rio ele não pode parar em você. E eu traço uma analogia, assim como o Rio Jordão. Enquanto o Rio Jordão ele está fluindo por todo Israel, por todo o povo de Deus, ele vai produzindo vida. Às suas margens vai haver vida. Mas quando este rio para de fluir, quando ele é estancado, ele se torna um local morto. Então, o Rio Jordão vem produzindo vida, ele chega ali no lugar chamado Mar Morto. E ali não há vida, ou não haveria vida. E assim somos nós. Enquanto você estiver sendo um canal da bênção do Senhor, a unção vai estar sobre a sua vida. Você vai ter para você e para saciar aqueles que estão à sua margem. Assim como os discípulos receberam o pão vivo, enquanto eles distribuíam, não faltou e ainda sobrou para eles. Assim é com vocês. Deus, ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Sabe? Nós podemos aceitar Jesus como Senhor e Salvador e pronto, e dar frutos na nossa vida pessoal. Mas a partir do momento em que você entrega tudo a Ele, Ele vai entregar tudo a você. Ele falou assim: será que eu posso, porventura, esconder algo de Abraão em quem tem uma aliança? Né? Ló estava para perecer, mas devido ao nível de aliança de Abraão com Deus, ele falou: olha, Abraão, tem um parente seu que vai ficar ali, está lá em Sodoma e vai perecer. Aí Abraão começa a interceder. Então, o nível seu de entrega para Deus vai ser o nível em que Deus se revela a você. Não se esqueça, sem amor não há capelania. Muitas vezes você vai sentar com pessoas na rua, você vai falar do amor de Jesus, você vai aprender com eles a história de vida deles, você vai caminhar com eles 1, 2, 3 milhas.
Outra questão importante, que é muito negligenciada, nunca esqueça de fazer o apelo para que as pessoas aceitem a Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. Quantas pessoas conhecemos no meio da caminhada que Deus trouxe até nós a nossa reunião apenas para aceitá-lo? Passada uma semana, Deus recolheu essas pessoas. A nossa fé está aqui, será salvo todo aquele que crer e confessar a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. E aqueles que puderem, sejam batizados. Então, muitas vezes a gente negligencia essa decisão, mas a gente não pode fazer isso, né? Eu nunca me esqueço, uma vez que fui na ala psiquiátrica, estava ali ministrando a palavra de Deus, e Deus libertando, curando, fazendo sinais e maravilhas. E eu fiz uma pergunta: o que vocês querem de Jesus? E eu pensando em quê? Em milagres, em libertação. E uma moça ergueu a mão, ela falou assim: que bom que você perguntou, porque antes de vir para cá, eu estava há 2 meses frequentando uma igreja e nunca fizeram um apelo para que eu aceitasse a Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. E eu estava achando que ele não me aceitava. Você vê então que importante convidar as pessoas para aceitar Jesus. Naquele dia ela aceitou Jesus e o meu coração se encheu de alegria, porque eu pensando em coisas da terra, e ela me surpreendeu com algo eterno. Então, não deixem e não negligenciem o convite àqueles que desejarem aceitar a Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. Momento do testemunho para encerrar essa primeira aula, essa primeira parte, né? O que diz Lucas 10:20? Alegrai-vos por estar o vosso nome escrito no livro dos céus. Todo aquele que creu de todo o seu coração, se arrependeu dos seus pecados, aceitou o sacrifício vicário de Cristo na cruz. O que é isso? Que ele morreu pelo meu e pelo seu pecado, está salvo. Ele apaga as nossas transgressões, como diz Colossenses, o escrito de dívida que nos era contrário é cravado em uma cruz. E nós somos feitos justos diante de Deus, somos justificados pelo sacrifício de Cristo e considerados justos diante de Deus. E aí, eu digo para vocês, você como capelão ou como homem de Deus, quando eu falo capelão, eu estou dizendo aquele que está levando as boas novas do Evangelho fora das paredes de uma denominação, de um prédio, de uma, entre aspas, igreja. Você é responsável por levar a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é como uma espada de 2 gumes que separa juntas e medulas, alma e espírito, e é apta para discernir pensamentos do coração do homem. Uma vez eu fui a um ponto de ônibus. Agora eu vou contar este testemunho aqui. E ali havia um mendigo. Eu falei, expliquei a obra da cruz e perguntei se ele gostaria de aceitar a Jesus. Ele disse assim: não, eu não quero aceitar Jesus. E eu fiquei muito triste e fui para casa. Falei, nossa, mas como que alguém pode não querer aceitar o sacrifício de Cristo? E no dia seguinte, eu voltei lá. E esse mendigo estava no mesmo ponto de ônibus. Eu o convidei para aceitar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. E ele disse assim: eu aceito. E fez uma oração de confissão, mas essa oração dele foi da boca para fora. No dia seguinte, o Senhor me visita e diz assim: ele não aceitou de todo o coração. E o Senhor me deu uma visão de um livro preto onde era escrito assim: o nome da minha família e um espaço que se referia a essa pessoa a quem foi pregada o Evangelho. No fim dos tempos, ninguém vai poder dizer: não, eu não conheci Cristo, eu não tive a oportunidade de aceitar a Cristo. Por quê? Nós, quando levamos a palavra de Deus, quando a pessoa crê, ela é salva. Mas quem não crer é condenado. E nós somos as testemunhas que Cristo usará de que a misericórdia e a bondade dele chegaram aos 4 cantos deste planeta. Então, se você tiver a oportunidade, libere uma palavra de bênção, evangelize, deixe que as pessoas decidam
se querem ou não seguir a Jesus. Encerrando essa primeira parte da aula, essa introdução à capelania, nós vamos seguir na aula número 2, falando sobre São Martinho de Tours. Amém? Siga na próxima aula.